Nosso devocional Manhã com Deus. Coração em paz. Aqui no canal Tempos Rio, fé que cresce cada dia mais. Oh yeah. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela reine sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui, quinta-feira, dia 16 de abril de 2026, né? Devagarinho, o ano está indo embora, ou melhor, o mês, né? E o ano também, porque daqui a pouco nós já chegaremos quase praticamente no meio, né, do ano de 2026. E nós estamos aqui, meus irmãos, juntos para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Pai. Como eu sempre digo, juntos nós vamos obter conhecimento desta palavra maravilhosa. E como eu sempre digo, dia após dia, nós estamos entrando em vários assuntos, né? E eu falei com a minha esposa, nossa irmã Lília, que hoje, se nós dermos, né, lugar mesmo, nós vamos passar muito tempo, né, no nosso devocional. Mas não é a nossa intenção falar, né, e muitas das vezes coisas que nós já sabemos. Mas eu acho tão maravilhoso que o Senhor, Ele coloca exatamente pessoas no nosso canal que estão se alimentando desta palavra maravilhosa, do nosso estudo, do nosso ensinamento, né, daquilo que o Senhor, Ele tem em primeiro lugar colocado na minha vida. E sempre que nós falamos desta forma, em primeiro lugar para nós, é da mesma forma que o Senhor, né, Ele fala primeiramente conosco. E aí depois esta palavra, ela vai para o teu coração também. Então nós estamos aqui hoje neste propósito exatamente de nós meditarmos hoje no livro de Tiago. E nós vamos falar sobre o tropeço na palavra, né? Em outra tradução, deixa eu tentar encontrar aqui, né, para a gente ver como que se diz isso exatamente em outra tradução. Vamos para a King James. Eu acho que a Lília tem aqui a Bíblia. Isso, tem a Bíblia aqui. Deixa aí, calma aí, que a gente já vai fazer a nossa oração. Vamos ver o que Tiago, ele colocou diante das situações nesse capítulo 3, né? O tema vai dizer assim: sábio é quem domina o seu falar. E para você falar, você usa a sua boca. Falamos até com o olhar também, né? Muitas das vezes, só uma olhada que a gente dá, eu e a Lília, por exemplo, a gente se conversa alguns assuntos ou algumas situações, só no olhar eu já sei o que ela quer dizer, o que eu estou também falando para ela. Mas esse sábio é quem domina o seu falar, fala literalmente sobre esse pedacinho de carne aqui, ó, a língua. Então vamos já fazer a nossa oração? Hoje o tema é dominando a língua. Tiago 3,
e verso 5. Mas antes, vamos falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Pai, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar este lar, abençoar esta família, abençoar, Senhor, a vida, meu Deus, de cada um de nós, que procuramos a cada momento, pedindo de Ti a Tua misericórdia e praticamos a leitura da Tua palavra. Senhor, sejas conosco, derrama a Tua graça, Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então vamos agora já, sem perca de tempo, a leitura da palavra do Senhor, Tiago 3 e verso 5, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Amém? Então aqui é uma simbologia, podemos dizer assim, o que um pequeno fogo, né, causa em uma floresta. E praticamente esse texto, ele vai colocar para nós que a nossa língua, ela é da mesma forma. Você observa que a palavra do Senhor, eu esqueci até de identificar aqui, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Para quem não nos conhece, né, nós estamos em São Gonçalo, Rio de Janeiro, trazendo esse devocional todos os dias, às 8 horas da manhã. Então, levando, irmãos, em consideração agora já o nosso texto, o nosso contexto desta manhã, nós vemos que neste capítulo, Tiago, ele vai tratar de algo que eu posso dizer assim como um domínio próprio, né, de uma sabedoria prática, quando ele coloca diante de todos aqueles que colocam no seu coração a servir a Deus e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Eu acho interessante esta passagem bíblica porque em Tiago 3, verso 1, o texto ele começa a dar vários exemplos, o que pode acontecer com algo tão pequeno, né? O primeiro versículo vai dizer: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juiz. E hoje em dia a gente vê quantas pessoas, né, brigando pelo altar, quantas pessoas querendo se tornar mestre. O rigor da correção na vida daqueles que são mestres, o rigor, né, da exortação é bem maior. O capítulo 2 vai dizer: porque todos tropeçamos em muitas coisas. A Bíblia King James vai dizer: todos nós erramos, né, em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Então você observa que muitas das vezes, né, tem pessoas que se colocam como um observador, que não faz nada errado, que não tropeça em nada, mas quando ele abre a sua boca, né, a sua língua, ela profere tantas palavras, né, que seria palavras não adequadas para aqueles que se colocam na presença do Senhor nosso Deus. E traz aqui o apóstolo Tiago, né, uma alerta que a língua é um pequeno
membro, mas com um poder muito grande, um poder que pode influenciar, um poder com uma capacidade de causar destruições e simplesmente como se fosse um fogo, né? Você observa que esses dias no Rio de Janeiro teve um incêndio, né, de uma loja que vendia materiais para motos, isso mesmo, materiais para motos, e de uma hora para outra começou a pegar fogo e daqui a pouco todo o prédio foi destruído. Tudo por causa de uma labaredazinha, ou um curto-circuito, né, que sai aquele foguinho, é o necessário para destruição. Então, Tiago, ele vai usar aqui uma analogia no versículo 4, que diz assim, vamos ler o 3, depois eu leio o 4. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então você observa que o carro a gente freia com os pés, né? O animal não, o animal é colocado, né, aquela ferramenta na sua boca, e ali é que o condutor começa a controlar a velocidade, né? Para correr tem que dar umas pancadinhas lá atrás, né? Que ainda bem que a gente quase não vê isso, porque a gente se dói nos animais, né, irmão? Se dói na gente quando a gente leva uma varada, alguma coisa, que dirás também nos animais. Então, o Tiago, ele vai colocar que nós conseguimos frear a boca de um cavalo para poder nos obedecer. Verso 4. Vede também as naus que, sendo tão grande, é levada de impetuosos ventos, e viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então esse texto ele coloca que assim como o comandante, né, de um navio que comanda aquela embarcação muito grande, e você vai ver que lá atrás, né, praticamente quase a última peça do navio, né, é um leme. E aquele leme, ele controla o navio para frear, para virar para a direita, para a esquerda. O controle é aquele leme. E o condutor, né, o marinheiro ali faz esse controle. O versículo 5 que nós lemos: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo a incendeia. Então nós observamos aqui a língua, ela é comparada como o fogo. E o que acontece na vida dos seres humanos é que muitas das vezes a língua, ela quer ficar quieta, mas tem pessoas que começam a se incomodar com tantas coisas, e aí ele começa a praticar um pecado na sua vida, que muitas das vezes é colocar a maldição sobre a vida de uma pessoa. Eu quero que você compreenda que a mesma boca que agradece, a mesma boca que pede ao Senhor nosso Deus, é a mesma boca que amaldiçoa o nosso próximo. A mesma boca que nós muitas das vezes colocamos o joelho no chão para clamar, para pedir, para suplicar, é a mesma boca, a mesma língua que bate para poder amaldiçoar o nosso próximo.
Nós vemos que a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como as aves, tanto como répteis, como animais do mar, se amansam e foi dominada pela natureza humana. Então, você observa que nós temos adestradores, né? Para todo tipo de animais, aqueles que podem morar dentro de casa, aqueles que têm que ficar do lado de fora, eles são adestrados. Agora, não existe, como diz o versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas, mortal. Está cheia de venenos, mortal. Eu quero que você compreenda que a palavra de hoje, ela traz um sentido para nós que temos a nossa fé em Cristo, nós que já aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador, que nós temos que ser diferente. E muitas das vezes, muitos cristãos, eles erram por trazer na sua vida a amargura, a tristeza. Não que nós estaremos 24 horas alegre, que todo dia a alegria está sobre nós, não. Eu estou falando exatamente sobre guardar a nossa língua, para nós não tropeçarmos em palavras, enquanto muitas das vezes nós poderíamos ter ficado quieto para não entristecer o nosso próximo, mas muitas das vezes nós queremos desabafar, queremos abrir a boca, queremos bater, né, com a língua, e aí quando você vai ver, você já percebe que você fez algo que você poderia ter ficado calado. E o que acontece exatamente é exato isso que nós estamos dizendo, por não conseguir refrear a sua língua. Mas eu quero que você hoje, nesta manhã de quinta-feira, você venha ter maturidade, você venha ter um controle da sua língua e apresentar na sua vida um sinal de maturidade cristã, mostrar que você é íntegro, né? A sua integridade, ela é da maneira em que a palavra do Senhor coloca para nós. É difícil domar a língua? Claro que é. Não vou ser hipócrita de chegar aqui e dizer, não, é muito fácil de dominar, não. Tem situações que quando você consegue controlar, parece que o teu subconsciente, ele fica dizendo para você, não, você não poderia ter deixado assim não, você tinha que ter falado isso, isso, isso e isso. Não, você tinha que ter falado mais coisa. Você já saiu da situação, já está longe, já está quase chegando em casa. E o teu subconsciente falando, não, você poderia ter falado mais coisa, poderia dizer isso e isso. Não, aquela pessoa tem que ouvir mesmo. Mas o que acontece? Quando nós pedimos ao Senhor para que o Senhor ele venha colocar na nossa vida a maturidade espiritual, nós não iremos perder a nossa bênção, nós não iremos perder a nossa razão por causa deste membro, né, tão pequenininho que é a língua. Então, quando nós temos esta maturidade cristã, a gente consegue abaixar a cabeça e não se arrepender. Não é simplesmente eu se humilhar e por trás eu estar dizendo as piores coisas. Não, é eu manter essa tranquilidade na minha vida. Então, controle a tua língua. Eu vou controlar a minha, você controle a tua, que você vai ver como o Senhor ele vai falar mais ao teu coração quando você estiver um coração, né, acalentado, vamos dizer assim, que ontem
nosso tema de ontem foi guardando o coração. Então, quando você começa a guardar o teu coração para Deus, você pode escrever o que eu estou dizendo. A tua língua, ela não vai funcionar para poder estar maldizendo, para poder estar venenando pessoas. A tua língua, ela vai funcionar para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer esta oração, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por esta quinta-feira de bênção. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que se coloca agora diante da Tua presença. Eu te apresento agora este esposo, esta esposa, este filho, esta filha. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas. Trabalha, Senhor, no coração, trabalha na língua também, Senhor, de cada um de nós. Realiza, Senhor, o teu poder, realiza o teu milagre. Abençoa cada inscrito deste canal. Abençoa, Senhor, os que estão chegando também. Abençoa, Senhor, a nossa manhã de quinta-feira, a nossa tarde, a nossa noite de quinta-feira. Coloque as tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, sobre as nossas vidas. É o que eu te peço. Eu te agradeço. Amém, Jesus. Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor ele possa derramar, não uma, mas chuvas de bênção sobre a tua vida e permitindo o Senhor nosso Deus. Amanhã, sexta-feira, aqui nós estaremos para mais um devocional Manhã com Deus. Então, como o tema foi hoje, dominando a língua. Passa a dominar a sua língua. Você vai estar em várias situações, mas eu quero que você lembre que quando você sair para sua casa, quando você deitar na sua cama, você vai agradecer a Deus por este domínio e por este conserto, de você não maldizer, sobre A, sobre B, sobre o irmão, sobre a irmã, mas você se colocar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, não deixa, Senhor, que eu venha praticar, essa maldade que é deixar a minha língua, porque como a palavra do Senhor falou para nós, ela é tão pequena como um fogo. O fogo tão pequeno, ele destrói, um bosque. Fogo destrói. E a nossa língua, ela é do mesmo jeito. Amém? Então, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E permitindo, Senhor nosso Deus, amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui para junto mais um devocional Manhã com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus tão poderoso para te livrar. Amém? Que Deus abençoe. Nosso devocional.